A gestão das organizações através das artes é o tema do segundo debate cultural de Niterói. O administrador Wagner Siqueira apresenta o tema Gestão das Organizações através das Artes. Em 2012, o CRA-RJ visitou mais de 20 municípios apresentando os debates culturais com a peça O Rei Lear, de William Shakespeare. Em 2013, o CRA-RJ, em parceria com o Instituto Chiquinha Gonzaga, levará o Mercador de Veneza. Alguns atores falaram com exclusividade sobre os seus personagens e sobre o projeto Debates Culturais. 2012 foi um sucesso, a gente andou o Rio de Janeiro inteiro divulgando o Rei Lear de William Shakespeare e agora o Mercador de Veneza. Quem é esse personagem encantador, Del? Conta pra gente. O Bassanio é um romântico, o mocinho, a partir dele detona um conflito, né? O conflito durante toda a peça, que é o desejo, a paixão dele é tão grande e o amor pela Pórcia, que é a Anitta Terrana que faz, que ele pede um empréstimo. Nesse empréstimo acontecem mil coisas que esse empréstimo provavelmente não será cumprido, né? E a luta dele toda o conflito todo dele é resolver essa situação em nome do amor, né? É esse o Bassanio. Lino, seu personagem no Rei Lear era um personagem super bacana, amoroso, mas agora no Mercador de Veneza é um homem apaixonado, né? É uma outra característica. Completamente. Ele puxa para um tom de comédia, vocês viram, né? O Lourenço, ele é um raptador de mulheres, na verdade, raptador de uma judia, que é a Jéssica, que faz a Gina Teixeira, ela faz um duplo personagem. E também tem um presente desses dois diretores e de vocês todos do CRA, Conselho Regional de Administração, que dão para a gente a possibilidade de levar arte, né, e teatro para tantos lugares. Para mim, como ator, é um presente mesmo. E o outro personagem que não é tão bonzinho é o marinheiro baixo astral, que eu estou aqui com cap, que acaba com a festa do Bassanio quando leva a carta, né? Então é muito bom estar com vocês de novo, sempre. Preparados para mais 30 viagens esse ano? Preparadíssimo, porque é um prazer enorme fazer esse trabalho. A gente começou com leitura dramatizada com Rei Lear, como sabemos, e agora a gente não está mais lendo, a gente está realmente montando, encenando a peça. E encenar ali de frente para o público, com a cara do público, sem texto na mão, é maravilhoso, é um prestígio para a gente fazer Shakespeare e será também continuar esse trabalho que nos dá muito prazer. E que venham muitas viagens, porque a gente quer fazer isso cada vez com mais paixão, não só nos personagens, mas pela arte. Outro personagem que tem uma carga enorme de emoção. Fala um pouquinho pra gente desse personagem seu no Mercador de Veneza. É o Shiloh, que é um grande personagem, é o personagem que todo ator quer fazer, né? Não é à toa que o Al Pacino fez, né, lá nos Estados Unidos, é porque é bom mesmo. E é um personagem muito rico, de muitas nuances, né? Algumas pessoas podem, no primeiro momento, pensar que ele é só um vingador, mas eu vejo ele humano. Entendeu? Ele coloca alguma carga humana dentro daquela busca obcecada de uma promissória que já está vencida. Entendeu? Eu acho uma grande oportunidade para nós, como ator, né? E poder também fazer esse trabalho, mais um trabalho com o CRA, que é uma delícia. Eu gosto demais, me sinto em casa. Já com o Rei Lear era assim, agora com o Mercador de Veneza também. Espero que a gente tenha uma bela caminhada pela frente. A administradora Fernanda Tawil ressaltou a importância de participar dos debates culturais. A gente está com a administradora Fernanda Tawil, que ano passado esteve aqui no Teatro Municipal de Niterói assistindo o Rei Lear e agora veio assistir o Mercador de Veneza, 2 peças de Shakespeare, e com uma proposta do CRA de trazer essa relação da arte com a administração. E aí, Fernanda, depois dessas 2 peças, dessa mesma proposta, o que isso agrega no seu dia a dia como administradora? Olha, agrega um conteúdo muito grande, né? Como eu estava falando para o presidente Wagner, são conteúdos riquíssimos que a gente usa no nosso dia a dia e que já existe há tanto tempo. Então eu fico muito feliz de poder estar aqui participando, usando no meu dia a dia uma linguagem tão rica, tão importante, e fico muito contente disso tudo estar acontecendo aqui até na minha cidade, tão perto de casa. A gestora do curso de Administração do Ensino à Distância da Universo destacou a contribuição dos eventos do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Então, Valmira, conta pra gente a importância dessa ação do CRA de promover um debate da arte com a administração. De que maneira que isso contribui para os alunos de ensino à distância?
Olha, contribui muito. Nossos alunos, eles, na verdade, estão animados, entusiasmados, né, com esses projetos. Esse ano nós já tivemos 2 oportunidades e os alunos do EAD, embora, né, não sejam, claro, presenciais, são convidados e participam. Hoje mesmo eu tive a oportunidade de ver alguns deles, né, aqui presentes e adoram, comentam, e isso contribui bastante para a formação acadêmica deles. E, no caso, profissional, com certeza. O administrador Wagner Siqueira falou da relação das artes na administração. Eu não diria só com Shakespeare, mas com a produção cultural em geral produzida pela humanidade, em suas mais diversas áreas, na pintura, na música, na literatura, no teatro, no cinema. É claro que Shakespeare é muito bom porque ele é um grande, né, e imortal dramaturgo da humanidade. E além disso, ele tem uma razão. Ele não tem, os direitos autorais já caíram em como é que se chama? Em domínio público. Isso também se presta, mas isso não é a razão principal. A razão principal é a qualidade da obra. Então, a gente está fazendo cada vez mais um número de utilização de cinema e teatro, mas vamos trazer também a música e também, não só a música, mas também a pintura. Porque como é que um artista, um pintor, né, consegue decidir a sua produção na sua obra de arte, na sua pintura? Como é que um músico produz uma obra imortal? E ter a dimensão da intuição, a dimensão da sensibilidade humana é importante para os profissionais de administração, para a gente não ficar restrito a coisificar o homem, no sentido de colocá-lo apenas como se ele fosse exclusivamente um ser racional em busca de resultados organizacionais, em resultados. É preciso dar-lhe a dimensão humana no seu complexo objetivo e total, em que emoção e razão convivem. Como é que é a intuição no pensamento de uma música, na decisão de uma pintura? Portanto, teatro, cinema, literatura, música, vamos fazer disso tudo. E nesse momento você pode assistir o administrador Wagner Siqueira falando sobre a gestão das organizações através das artes. Meus queridos, boa noite. Eu sou o presidente do Instituto Cultural Chiquinha Gonzaga e tenho o prazer agora também de apresentar esse debate. Como vocês viram, o Mercador de Veneza, ele é uma peça, esta é uma adaptação, não é? É uma tradução e adaptação minha e de Eva Procter, a quem também eu peço uma salva de palmas, que é uma... Bom, não estou pedindo para mim, estou pedindo para Eva Procter. É uma adaptação e tradução porque o texto, são 5 atos, é um texto muito grande. E são aqueles textos antigos que duravam 5 horas de duração. Então nós fizemos uma adaptação a mais próxima nossa do coloquial. Como vocês viram, o Mercador de Veneza, ele trata de vários temas que serão aproveitados aqui, mas especialmente a administração de bens. Seja dos bens de dinheiro, que o Shylock administra muito bem, sejam os bens vulneráveis, os bens que são frágeis, que estão em pleno mar, que são as mercadorias e os navios de Antônio, sejam os bens dos outros, que até certo ponto o Bassanio administra muito mal, mas pretende administrar bem, e assim por diante. Mas quem vai falar realmente sobre todos esses assuntos, que são esses temas que foram tratados na peça, é o nosso querido Wagner Siqueira, presidente do Conselho Regional de Administração. Muito obrigado, Raimundo. Muito obrigado. Há, evidentemente, acreditamos, um paralelismo dinâmico na vida dentro e fora das organizações. O Conselho tem a convicção de que muito do estudo e da análise das organizações em geral, do aprofundamento da teoria das organizações, possa se fazer através da reflexão, das relações, das concordâncias, das discordâncias, do que é produzido pela produção cultural em geral, na música e na pintura, no cinema e no teatro, na literatura em geral. E é nesse sentido que o Conselho sempre promove esses eventos, sempre estimulando a reflexão da assistência, dos companheiros administradores, administradoras, a refletir, a extrair dessa produção cultural muito mais da análise da produção das organizações, do que existe nas organizações. Não são apenas os livros de administração que contemplam
o aprofundamento, a reflexão e a análise das organizações, mas muito maior extensão e profundidade, a própria produção cultural. A peça Mercador de Veneza, que acabamos de assistir, de versão reduzida, que ficou muito boa, viu, Raimundo? Ela é um exemplo disso. Raimundo estava colocando muito bem a questão na administração de bens. Próximo. Mas a gente precisa olhar aqui, voltando ao que já foi dito na abertura da peça, algumas reflexões. É preciso que a gente perceba o contexto em que essa obra foi produzida por Shakespeare. Nós estávamos na formação, né, do capitalismo primitivo. Importante em que as operações financeiras começavam a se processar, tão bem capitaneada e ilustrada na peça por Shylock. As viagens de navegação, os empreendimentos comerciais. Isso gera, hoje, a sociedade de mercado. Sociedade de mercado em que o fato econômico é o determinante praticamente exclusivo da vida. Determina fundamentalmente todas as relações humanas. Mais do que as outras, é preciso que se compreenda que ainda naquela época de Shakespeare, em que o Mercador de Veneza é retratado, não era só o fato econômico, era fortemente a religião que organizava a sociedade. E era em torno da igreja que a sociedade se organizava. É preciso também que se perceba que ele vivia um momento de forte totalitarismo religioso. Muito forte, a sombra da Inquisição muito presente. Discutir, questionar e tentar negar dogmas da igreja não era como hoje, que se faz a todo momento. Mas isso, naquela época, levava à fogueira da Inquisição. E ele coloca determinados dogmas, determinadas colocações, determinados preconceitos, de forma muito clara, de forma muito nítida, na questão do preconceito contra o judeu, do preconceito contra a mulher, do preconceito contra o homossexualismo, os homossexuais e a relação homossexual em que se dá. E aí é preciso também se ver o contexto em que ele vivia na globalização. A globalização que marca o mundo de hoje. Era o início da Companhia das Índias Ocidentais, Companhia das Índias Orientais, o processo de globalização e da mundialização da economia. Próximo. Portanto, já dizia Ortega y Gasset, o homem e suas circunstâncias. Não o homem apenas como objeto dos fatos, mas também como sujeito desse processo social. Não o homem apenas como um animal social a que se referia Rousseau, e que quem o alterava e quem o transformava seria o contexto da sociedade, e muito menos na utopia marxista, em que a sociedade conteria o homem no seu processo de comunização, mas também a ideologia dominante na construção do momento histórico. Todos são circunstâncias que perpassam a todo momento a vida, a dinâmica e o cotidiano tão bem tratado ali. Como sempre, eu me enrolo na água. Né? Segura para mim. A força do preconceito e da discriminação no mundo do trabalho e no universo da sociedade. Vivemos isso hoje. Né? Fala-se tanto em trabalho decente, mas o que se tem no mundo das organizações é o trabalho indecente. Ou não é? Fala-se tanto em jornadas, né, razoáveis de trabalho, mas cada vez mais as jornadas de trabalho e as conquistas históricas efetivas dos benefícios sociais estão sendo jogados na lata do lixo. Shakespeare já tratava disso em suas peças, já tratava disso no Mercador de Veneza. Próximo. Ele diz lá, vejam bem, quando o indivíduo é obrigado a se ver refletido no espelho, construído de modo a refletir a imagem deformada, ele tem que procurar outros homens com outros espelhos, pois de outra forma chegará a esquecer que o dia já teve um rosto. A pior coisa que o preconceito pode fazer com uma pessoa é fazê-la ser exatamente
aquilo que o preconceito diz que ela é. A dignidade humana, portanto, é uma questão de permissão social. Próximo. Diz a peça assim: tem gente que é tida como sábio, apenas por não dizer nada, quando é certo que se abrissem a boca os ouvintes, logo iriam chamá-los de bobos. E nós não vivemos isso hoje, vejam bem, tantos séculos depois, no mundo das organizações, os pseudos líderes, aqueles ausentes de corpo presente. Aquele camaleão organizacional que está sempre virando, né, na cor para que lado que o vento está soprando, e com isso acaba promovido. Sabe aquele que numa reunião de 5 nunca é o primeiro a chegar, nem o segundo, porque o primeiro pode começar a discutir com o segundo, muito menos o terceiro, porque os dois podem começar a brigar e vão perguntar para o terceiro a opinião dele. Ah, mas também não é o quinto, que se for o quinto pode não demonstrar interesse. É o terceiro, é o quarto. Ele chega, é visto e não é lembrado. É um corpo que está presente, mas ele está ausente do debate. E, às vezes, acaba promovido, exatamente porque está sempre prestando atenção no que os outros falam e está olhando outra coisa. É o camaleão organizacional, aquele que diz: eu nunca me arrependi daquilo que não disse. Boca fechada não entra mosca. Não entra em Berenice. Deixa que o tempo resolve. Ser visto e não ser lembrado. Próximo. Tem lá, administração do conflito. Como ele administra o conflito? Tira fora, sai fora, é o omisso, é o ignora, está noutra. Portanto, a criatividade dele é sempre para a autopresença e para a sobrevivência. A frase de Shakespeare, no Mercador de Veneza, já nos indica claramente esse estilo tão encontradiço, tão comum, tão permanente no cotidiano das organizações. Próximo. Diz lá, o que mais se vê por aqui é que tem... O que mais se vê por aí é que tanto se adoece por comer demais, como por definhar a míngua. Não é que, portanto, nenhuma sorte desprezível a gente se encontrar sempre no meio, nem lá, nem cá. Esse é outro estilo de gerente, né? Devagar com andor que o santo é de barro, né? A vida não se fez, o mundo não se fez em um dia. Agradar a gregos e troianos, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A sabedoria está no meio. Vamos evitar os extremos. Está sempre tentando conciliar os interesses. Outro estilo de liderança que a peça aqui ou ali perpassa permanentemente. Próximo. Soluções viáveis, mas nem sempre as melhores. A solução de acomodação, de conciliação, do meio termo, do meio do caminho, em que administra o conflito por contemporização e, aspas, bom senso, em que se tem a ditadura da maioria e não as decisões efetivamente por consenso. Próximo. É a criatividade e o empenho. Ah, sim, outro dia é só copiar, é só o benchmark. Já ouviram falar isso? Mas ninguém está querendo ousar, ninguém vai à frente, ninguém está sendo a cópia e adaptação que está dando certo pelos outros. Equilíbrio entre status quo e mudança. É o homem organizacional, onde a antiguidade é posto. Não vai chegando e já vai querendo sentar na janela. Não é assim que o Romário falou? Próximo. Diz mais a peça: se fazer fosse tão fácil como falar sobre aquilo que se deve fazer bem, as capelas seriam catedrais e as choupanas seriam grandes palácios. Grandes palácios. Melhores ainda seriam as sentenças. Ah, vamos lembrar esse agora, porque estamos vivendo bem isso, né? Melhores ainda seriam as sentenças, se fossem postas em prática. A intenção e a ação. Aliás, a sociedade brasileira, e Shakespeare já denunciava isso, a tradição do homem em conjunto da sociedade, e que nós refletimos muito aqui, a sociedade brasileira que é pródiga em dicotomizar o dizer e o fazer, a intenção e a ação, a teoria e a prática, o dizer e o fazer, a palavra e o gesto, né? Valores proclamados e os valores reais. Os valores reais, como gostava de dizer o professor Anísio Teixeira, ou, se quiserem falar com um autor americano, a teoria esposada e a teoria de uso de Chris Argyris. De novo, estamos aí, a intenção e a ação. Será que as sentenças vão ser aplicadas?
Próximo. Não basta pensar coisas novas, é preciso transformá-las em realidade. Transformar o tecnicamente novo no economicamente produtivo. As organizações estão cheias de dadores de ideias, os velhos factoides. Tem pessoas que têm uma capacidade enorme. Eu, como gerente, como executivo, me irrito profundamente. Tem pessoas que têm uma capacidade enorme de dizer para você o que você deve fazer, contanto que ele não tenha que fazer nada. Não é? Ele nunca tem que fazer nada, ele tem sempre uma porção de ideias para dizer para você como é que você deve fazer. É inacreditável isso. E aí as organizações passam a ser os vendedores de ilusões e os fazedores de medo. Especialistas em vender ilusões, está tudo uma maravilha ou está tudo uma desgraça, sempre cantando as desgraças e fazendo medo. Olha o TCU aí, Wagner, viu, doutor Aníbal? Olha o TCU em cima de você. Olha É uma loucura. São os fazedores de medo. Não pode fazer qualquer coisa, não vai acontecer nada, o TCU não vai chatear, não. Então, os vendedores de ilusão. Então, mais do que fixar uma meta, o verdadeiro desafio é garantir o seu cumprimento. Muito mais do que vender a ideia, a utopia, o varejo dos direitos humanos não se realiza na lei, que o mais das vezes não é cumprido. É importante a lei, é importante o dispositivo, é importante o desejo, mas é no cotidiano das organizações que o varejo dos direitos humanos se realiza. Que as leis são cumpridas ou não são cumpridas, que não são apenas intenções, mas se transformam em realidade. Próxima. Sou grato à minha sorte, diz a peça, mas não confio nunca o meu patrimônio a um só lugar e a um só banco. Ah, e diz mais. E a multa que o agiota tem direito é um pedaço da carne do Antônio. Vê que ele não pediu pouco, não, né? Ele pediu um bocado. Próximo. Você, colega, estudante, profissional de administração, que está pensando em ser empreendedor, todos nós, seres humanos, e é da natureza humana, e diz Claude Lévi-Strauss, a natureza humana é permanente, universal, o contemporâneo do mercador de Veneza e o homem de hoje são iguais por sua natureza? Todos nós temos a possibilidade de sermos empreendedores. A questão é, nós temos mesmo, devemos enveredar por esse negócio? Queremos mesmo? Essa é uma decisão muito mais difícil do que escolher a atividade que vamos empreender. É se nós queremos mesmo enveredar por esse desafio. O bom músico não tem que ser necessariamente um bom escritor. Não é um jogo de roleta russa, de jogador compulsivo. Que nós assistimos isso, de certa forma, ao colocar num risco enorme de navios que estava ao mar, que poderiam se espedaçar em rochedos. Não corre todos os riscos, mas paga alguns pedágios também. O pedágio emocional, o pedágio da solidão. O executivo é fundamentalmente um solitário. As mais duras e difíceis decisões, ele vai ter que fazê-las sozinhas. Próximo. Ah, diz lá a peça também, enquanto o portão se fecha para um, já tem outro batendo a porta. Nova oportunidade se abre. É o foco nas oportunidades, não nos problemas que não produzem resultados. Nós estamos sempre preocupados em resolver problemas e não estamos focados nas janelas, nas portas, nas oportunidades que se abrem. E quem focaliza o problema não avança, não cresce, fica rodando em si mesmo. Dentro do negócio não há resultados, nem recursos, apenas centro de custos. Os resultados são obtidos pela liderança, não pela mera competência. Não basta ser competente, senão o time, né, de futebol, bom, não vou falar da seleção brasileira, que não é de bom tom, mas o time de futebol, só os jogadores que são muito competentes ganhariam o jogo. A gente sabe que não é assim, né? Toda situação de liderança é transitória e perecível. A nata do leite que está em cima é a que a primeira azeda. Próxima. Provavelmente os recursos estão mal alocados, porque 90% deles produzem 10% dos resultados, enquanto 10% dos recursos produzem 90% dos resultados. A concentração por cento é a chave dos resultados.
o abandono corajoso de atividades e produtos não rentáveis da organização é a chave do sucesso na medida em que libera recursos anteriormente bloqueados. E aí, certamente, nos lembra o padre Antônio Vieira no seu famoso sermão da Quaresma, da cegueira da arrogância, da cegueira da distração e da cegueira da paixão. Quantas vezes nós, profissionais de executivo, e a peça a todo momento nos traz e nos ilustra com essa perspectiva que deixamos a pior das cegueiras, é a cegueira da arrogância, dizia o padre Antônio Vieira, confirmado pelo texto da peça em todo momento. Pois não. Próximo. Programar o tempo e programar o trabalho. O executivo eficiente não programa o trabalho, programa o tempo. Sempre haverá mais trabalho a fazer do que tempo disponível. Quem programa mais sempre o trabalho vai estar sempre correndo atrás do prejuízo. É preciso aprender a programar o tempo e, em função disso, o próprio trabalho. Próximo. Aqui já fizemos um detalhamento. Se queres emprestar o teu dinheiro, não faças isso como se fosse para amigos. É melhor emprestar como se fosse ao inimigo, pois no caso dele vir a faltar com o pagamento, é com a cara mais alegre que tu vais extorquir do pobre coitado tudo o que ele deve. E a gente vê isso perpassado em todo o filme. E eu fico sempre lembrando, né, do respeito ao cliente. Importante se respeitar ao cliente. Mas é isso mesmo? Não vamos detalhar isso aqui agora, nesse momento. O foco importante que as organizações se dedicam ao cliente. Mas é isso mesmo? Ética empresarial? Ética empresarial tão importante na evolução do homem na face da Terra, no mundo das organizações, mas se cada um tem uma ética, a ética não é universal e não é, né? Ela é tão personalizada que cada empresa tem uma ética melhor do que as outras. Qual é que vale? Empresa cidadã? O que seria a empresa cidadã? Tão importante no desenvolvimento das empresas hoje, no mundo das organizações em geral, mas o que é a empresa cidadã? A que não demite funcionários? Que não realoca a sua fábrica de um lugar para outro? Responsabilidade social. A responsabilidade social dos bancos, que efetivamente cobram, que recebem prêmios por responsabilidade social e cobram os juros mais extorsivos na face da terra, caso dos bancos brasileiros. Próxima. Esse agiota ainda acaba se convertendo, já se mostra até bondoso. Não confio nessas frases doces, ditas por um biltre. Se o capitalismo tivesse espírito público, certamente seria o melhor sistema do mundo. Eu não conheço outro, mas esse é o que vivemos, é a sociedade de mercado. Como o cidadão deve avançar no mundo das organizações em geral para transformar esse capitalismo, querendo com que as relações humanas não sejam aquelas descritas por Shakespeare no século XVI, que nós vivenciamos hoje ainda, no século XXI. Banco que ri, que está sempre disposto a repactuar a dívida. Se você não deve nada, está difícil de conseguir empréstimo. Se você deve muito, você está sempre um jeito, com as cláusulas escorchantes e com as vendas casadas. Plante uma árvore e pague o juro mais caro do mundo. Direito divino da terra, a época de Shakespeare, foi substituído pelo direito divino do capital, vivenciado hoje no século XXI. Ontem era a propriedade da terra esse direito. Hoje, esse direito divino, hoje é quem tem o capital, os grandes acionistas, que têm efetivamente a relação da propriedade dos meios de produção. Próximo. Diz também a peça, né, Raimundo? Quem sai de um banquete com o mesmo apetite que tinha antes de sentar-se à mesa? Qual é o cavalo que percorre as pistas de volta com o mesmo vigor que tinha quando partiu? A gente sempre põe mais entusiasmo em alcançar as coisas do que mesmo em desfrutá-las. Portanto, caminhante não há caminho, o caminho se constrói à medida em que se caminha. Felicidade não é um ponto de chegada, mas um modo de caminhar. Como construirmos relações organizacionais mais equitativas, mais justas, mais fraternas? E ele nos fala da serenidade.
somente com a serenidade, é um momento importante da peça, é capaz de alguém suportar a tirania, né? A tirania, e a outra frase é a tirania e somente... Esqueci aqui outra palavra, mas somente com a serenidade. Alguém consegue suportar a falta de liberdade. Somente com a serenidade. Alguém consegue suportar a tirania e a opressão colocada por Shylock sobre o senhor Antônio, mercador. Próximo. Ser ou não ter, ser ou fazer. Se discute tanto é ser ou ter. Ser ou fazer. Quem eu sou, pelo que eu faço. As pessoas hoje estão valendo mais pelo cartão de visita. Eu não apresento o Gerson mais como Gerson, meu amigo. Não, eu apresento o Gerson, conselheiro do CRA. Estou sempre dando o título, o cargo, coordenador da Faculdade Fábio. Essa deformação faz com que eu sou seja substituído pelo que eu faço. Família, trabalho e comunidade. O trabalho cada vez mais ganhando dimensão sobre a família que se desgasta e sobre as comunidades que perdem quadros. Próximo. Nem tudo que reluz é ouro, proclama os sábios em coro. Muita gente acaba em choro, pois só procura tesouro. Quem tem sabedoria não se entrega à fantasia. O empreendedor, portanto, é nos focos dos objetivos realizáveis. Ele corre risco calculado. Ele não é mais um Eike Batista que, com o dinheiro do Banco do Brasil, está sempre correndo o risco do nosso dinheirinho e se dando bem, e por isso pode ser ousado. O empreendedor, realmente, ele é um empreendedor que corre um risco calculado. Aliás, o capitalismo brasileiro, se o Marx tivesse que escrever o Capital de novo, né, quando ele escreveu, ele olhou muito a economia da Alemanha e da Inglaterra, da época dele, século XIX. Lá dizia ele no Capital, a aristocracia, a burguesia modernizante se associaria ao operário num acordo tático para lutar contra o inimigo estratégico, que era a aristocracia rural. No Brasil não foi nada disso. A aristocracia rural se transformou em burguesia modernizante, financiada pelo Banco do Brasil e pelo BNDES. Né? Ia dar um tilt na cabeça do pobre do Marx, que não ia entender esse jeitinho brasileiro do capitalismo se realizar, e que hoje ainda se realiza. Nós estamos vivendo isso nas páginas dos jornais de hoje. Essa aqui é a verdade. Próximo. Essa turba ignara que escolhe apenas pelas aparências não desce ao âmago das coisas. O que a maioria deseja não me agrada nem um pouco, pois não quero ser igual a todo mundo. Quem se aventura em busca de fortuna, se não estiver marcado pelo merecimento? Se os ofícios e os altos cargos não fossem distribuídos por aí de maneira corrupta e as honrarias só fossem conquistadas pelo mérito, quanta gente que hoje é comandada não passaria a comandar, hein? Meu amigo, esse homem falou isso no século XVI. Será que isso vale para o Brasil, hein? Que o sistema da aristocracia é basicamente um grupo de privilegiados, oriundos do direito divino da terra, por herança. Democracia se fundamenta essencialmente no mérito, na meritocracia. Próximo. A aparência externa, estou terminando, muitas vezes não tem nenhum valor. Nos tribunais de justiça, quantas causas de corrupção e estrago morais não são apresentadas de forma elegante, feitas por uma voz bonita que disfarça as evidências do mal. Sendo assim, ó brilhante, ó ouro brilhante, nada quero de ti. Minha escolha recai sobre o modesto chumbo que oferece mais ameaças do que prêmios, mas consegue me transmitir tanta simplicidade. E ele destaca aqui a importância da essência contra a aparência, do conteúdo contra a forma.
É importante, olha, para a gente não entrar no saber com quem está falando. Isso me faz lembrar um grande intelectual de respeito mundial que habita e é nascido, é criado aqui em Niterói, Roberto da Mata, com seu livro Carnaval, entre outros, Carnavais, Malandros e Heróis. E que diz lá uma hora, ele diz assim: eu só me senti brasileiro 2 vezes, lembrando o Jorge Amado. Uma quando sambei na avenida e outro quando surrei Júlia, porque ela me traiu. Próxima. Ele sempre me humilhou, diz Shylock. Riu de meus prejuízos, zombou de meus lucros, escarneceu de meu povo, desanimou de meus amigos, encorajou os meus inimigos. E tudo isso por quê? Porque eu sou judeu. Os judeus não têm olhos, os judeus não têm mãos, órgãos, sentidos, não têm inclinações, não têm paixões, não estão sujeitos às mesmas doenças, não se curam com os mesmos remédios, não se aquecem com o mesmo sol de verão e não têm o frio do mesmo inverno. Sim, tudo somos iguais, diz Shylock. Somos iguais a você? Por que não temos direitos iguais em tudo também? Será que isto era no século XVI? Ou nós estamos falando no século XXI, no cotidiano das organizações e da sociedade em geral? Tantos séculos depois, é preciso aprendermos a aceitar a diferença. As organizações antes discriminavam no processo de seleção pelo retratinho, para ver que se era bem apessoados. Hoje se faz a discriminação e não se aceita a diferença, pedindo um fio de cabelo para fazer exame de DNA, ou uma gota de sangue para fazer o exame de DNA, ou uma gota de urina também para fazer um exame. Ou não são assim as organizações? Eu não estou falando só das grandes multinacionais, não, hein? É preciso aprender a conviver com a diversidade e com a diferença. Próximo. Próximo. Organização, minha gente, terminando. É o reduto autoritário da sociedade brasileira. É a organização que discrimina o judeu, que discrimina o homossexual, que discrimina a mulher, cujo reconhecimento de salários estão normalmente muito abaixo e cuja ocupação dos cargos são muito menores. Discrimina o negro, discrimina os portadores de deficiência. Enfim, são as organizações que concretizam essa discriminação, apesar das leis dizerem o contrário. Portanto, minha gente, esses são apenas alguns comentários que trago aqui de afogadilho para vocês. Mas tenho certeza que a peça Mercador de Veneza pode possibilitar a cada um de vocês inúmeras reflexões sobre o mundo das organizações. Quando a gente lê um livro, a gente gosta ou não gosta do livro pelas concordâncias e pelas discordâncias, pelas inferências e pelas ilações, pelas reflexões que fazemos em função daquilo que estamos lendo. Senão, um livro será um conjunto de meras palavras mortas. O Mercador de Veneza também, para nós administradores, serão meras palavras mortas, se não forem as concordâncias e discordâncias, ilações e inferências que nós possamos fazer no cotidiano das organizações em que trabalhamos, nas mensagens tão interessantes, tão importantes, tão próprias da natureza humana, produzidas por William Shakespeare. Muito obrigado.